qual é o seu... Eu brincava com os caras assim, qual é o seu sonho? É um sonho de jogar com alguém? Tá falando você, assim? Jogar com o Zico, né? Zico, do Flamengo? Ou seleção? Você que escolhe, Não, irmão. seleção, né? O sonho é seu, né? você... É o gol de empate contra a Itália. Gol de empate Tá contra a 3-2, a gente vai empatar e vai passar de E se fase. gostaria de ser chamado de Alê mesmo. Né? Tá bom. A bola vem com o Júnior recolheu, tocou pra Zico de novo pra Alê. Alê pegou no peito, põe no terreno, olhou pra lá, olhou pra cá, não tem pressa, toca de novo pra Zico pra Roberto. Roberto ligou pra Sócrates. Eu soquei pra Alê. Alê, Sócrates, bateu pra fora do gol. Não vou deixar, não. Eu não posso deixar sem fazer o gol, né? Você não quis realizar meu sonho, é isso? Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Go a Go dessa semana. Antes de tudo, eu queria convidar para você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, compartilhar esse vídeo para mais gente brincar com a gente, fazer essa resenha toda semana. Queria agradecer a Tizan Digital, que prepara todo esse equipamento, o nosso estúdio, som digital para chegar até a sua casa, para você acompanhar todas as nossas entrevistas aqui no podcast. E também a Ace Negócios. Se você tem uma ideia esportiva, no papel ainda, talvez a Ace Negócios possa te ajudar a colocar ela em campo. Hoje, especial como nunca, porque temos Marcos Visoli. Tudo bom, professor? Que isso! Primeira vez que tem aplausos nesse estúdio. Primeira vez. Alguém tá pagando pra O senhor eles, tá né? bem? O senhor tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. É um prazer estar aqui. Poder falar de esporte é sempre gostoso, né? Nós que vivemos o esporte, né? Vivemos essa vida louca aí, então é sempre um prazer e obrigado pelo convite. Não, ele ficou tão sério que, vou falar a verdade, faz meia hora que a gente tá conversando antes de começar a gravar. Mas o cara é profissional. Aliás, profissional e conhece tudo de São Paulo. 42 anos de São Paulo? Fazendo as contas, dá isso daí. 42? De São Paulo. Você pegou toda a era de conquistas do São Paulo, né? O início dos anos 70, 90, né? Os anos de ouro do São Paulo, o tricampeonato brasileiro, Libertadores Mundial 2005, tudo, pegou tudo. Peguei. Eu tive a grande honra, rapaz, e a grande alegria de poder participar de tudo isso daí. E não é qualquer um que participa, né? Nem todos têm a mesma sorte que eu tive na vida em relação a essas conquistas e ter participado das conquistas. Nós que vivemos o esporte, vivemos o futebol hoje, nós sabemos que 10 jogadores, 11 jogadores saem numa foto. Cadê os outros? Então eu levei isso para minha vida assim, com uma maneira assim tão grandiosa, quando eu comecei a trabalhar como treinador, que eu percebi o seguinte: todo mundo tem que participar, todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que tirar uma foto, todo mundo tem que estar, porque faz parte daquele folclore gostoso do passado, né? Que as pessoas eram muito unidas, né, em relação a futebol. Eu tinha uma foto linda, rapaz, que ainda foi com o professor Bebeto falecido. Na época o seu Cilinho também falecido e era um treinador do São Paulo de 85, quando fizeram aquela máquina que eles chamavam de menudos, enfim, quando surgiu... Você era um dos menudos, né? Eu era um dos menudos, rapaz, não parece, mas eu era um dos menudos. Eu tô melhor que alguns, hein? Ao final ele vai cantar, não se reprima, a gente vai deixar pro finalzinho. E aí a gente percebe uma foto linda, rapaz, todo mundo brincando, todo mundo sorrindo, e era uma época de conquista, né? E para se conquistar, você precisa ter o grupo, né? Você precisa estar junto todo mundo, participando todo mundo. E aí faz parte da vida da gente aí. E eu sou muito, muito grato. Agradeço todos os dias a Deus por essa alegria que ele me deu. 42 anos. Chegou lá com 12 anos, né? 11 para 12 anos. Pra jogar o quê? Dente de leite? Tinha essa? Dente de leite. Era dente de leite. Foi dente de leite até... Profissional, né? Profissional. 85 eu subi pro 80, na realidade, no finalzinho de 84, quando o seu Cilinho voltou e assumiu o São Paulo, eu estava na equipe de juniores. O que faz o grande atleta hoje em relação àquilo que nós vivemos no dia de hoje? E você vai entender bem o que eu quero dizer. No vôlei, existem talentos, né? E quando você põe alguém muito jovem dentro de um talento, dentro de um grupo onde tem muitos talentos, é porque ele é talentoso. E muito para conquistar. Ele não vai ter a experiência daquele que tem talento e tem a experiência de um jogo. Na vida do futebol não está mudando, só que agora está um pouquinho mais difícil. Por que está difícil? Porque todo mundo hoje tem talento, a maioria dos jogadores que sobem tem muito talento, mas eles não têm ainda a experiência necessária. E ele é jogado dentro dessa experiência que muitas vezes ele não consegue sobreviver. Se antecipa a subida dele profissional. Sim.
Sim. Mas é uma questão de mercado, né? Sim, também. Aí é que entra uma outra coisa que é fantástica também, que hoje o mercado hoje do futebol ele é grandioso, né? Então, garotos de 9, 10 anos já tem alguém que represente. Pra você Só ver. pra a gente situar, né? Você entrou como dente de leite, Dente de passou leite. pelas categorias, foi pro profissional 85, fez parte dos minutos e Sim. tal. Mas tinha um cara que jogava na sua posição que não deixava você jogar muito. Não era o Falcão que jogava? O Falcão veio depois. Depois, 86? Ele veio? Não, ele veio em 85, mas eu era menino. Pra mim foi uma coisa linda. O Falcão, É. tipo, o Falcão, ele era o cara que já era moderno naquela época Sim. pra hoje, já, sei lá, como é que fala isso, mas se ele jogasse hoje, ele já jogaria modernamente, para o cara que o box to box, né? Box to box. Já fazia isso. Quando surgiu box to box, eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Explica pra nós. Explica o que é o box to box. O box to box é de ponta a ponta. Então eu ficava pensando assim, o que é esse box to box, né? a palavra box to box. O que eu vou fazer com esse box to box? Vou tocar box, alguma coisa nesse sentido. É difícil para quem é de uma geração mais antiga ter essa linguagem. Mas é uma linguagem interessante, que, por exemplo, funil. Um dia eu estava assistindo um jogo, o cara falou assim, fecha o cadeado. Fechar o cadeado? Eu estava atrás, né? Vendo o jogo, mas ele fazia parte do clube. Fecha o cadeado. Abre o cadeado. Fecha o cadeado. Eu falei assim, ó, cuidado para ele não perder a chave. Daqui a pouco ele vai ter um problema. Mas gourmetizaram o futebol, não é? Porque alguns preparadores físicos que eu converso hoje, no aquecimento a gente faz o rondo. Rondo? O que é rondo? O pessoal antigo chamava de bobinho. Mudou. Como é que chama? No meu tempo era o chinesinho que colocava no chão, não era chinesinho? Chinesinho. Hoje é sinalizador. Sinalizador. Não, ficou bonito, as palavras ficaram bonitas. O problema é que antes, cara, que nem exemplo, o bobinho, onde era feito? Você brincava na rua, cara. Você brincava de bobinho na rua. E aí, mas não tem mais rua para brincar. A rua existe, não tem mais o bobinho de rua. Isso aí acabou. Pode ser essas periferias aí bem afastadas aí, que possa ainda existir ainda os bobinhos, mas não tem mais. Então os rondos hoje são fechados com faixas. Faixas. Você corta, tem que ter um cara, você vai antes, você monta os rondons, enfim. Agora já está mudando um pouquinho mais. Os rondos já não estão sendo muito feitos assim. Faz um aquecimentinho muito leve, aí você já entra para particularidade do jogo. Então não tem muito isso daí, não. Hoje os caras aquecem já. O cara quer saber como é que você vai jogar, Ale. Aí o cara estuda você a semana toda. E aí você vai pro jogo. No aquecimento, a equipe adversária que você estudou a semana toda, eles fazem uma montagem de aquecimento com os 11. E ali tá todo posicionado como eles vão jogar. Pô, cadê a surpresa, né? É umas coisas engraçadas, né? É para que você possa adquirir aquilo. São Paulo não, São Paulo... Eu peguei agora esses 3 treinadores profissionais, cada um com suas características, e cada um com o seu jeito de aquecimento. Entendeu? O seu jeito de aquecimento. Quem são esses 3? Os 3 foram o Fernando Diniz, foi Crespo e o Rogério Ceni, que eram os 3 com tipos diferentes de aquecimento. E agora com o Dorival você não está trabalhando diretamente? Não, eu tô tá na base mesmo? Tô na base. Mas qual que seria... Essa do Dorival é uma situação interessante. Quando eu fui convidado... Porque quando eu subi para o profissional, eu já fazia muito tempo... Eu já tinha perdido a minha esperança em relação a trabalhar no profissional. Estava na base. Fazer o que tem que... Na base eu peguei tudo. Peguei 6 anos de juniores. Então... fui campeão em 2019, campeão brasileiro sub-23. Então foi o último trabalho que eu fiz como de treinador no São Paulo. Os outros eu fui auxiliando em todos os sentidos. Principalmente nas necessidades que você tem e eu posso preencher. Nas necessidades que o jogador tem e você não consegue preencher como treinador porque está voltado para outra coisa. Então eu até gostei do que fiz, porque eu ajudei muitas pessoas, o Orlandão que está no Santos hoje, que é treinador do Júnior, um cara sensacional, estou ajudando hoje o Menta, que é o treinador do Sub-20, e ajudei também o Jardine, que foi campeão olímpico, quando ele veio do Sul, como treinador de uma categoria infantil e assumiu o São Paulo Juniores. Então, esses caras aí, eu tive a possibilidade de ajudar desta maneira. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Hoje, o mercado, ele é um mercado muito aberto. Muito aberto.
mas com poucas possibilidades, dá para ter esse entendimento? Com poucas possibilidades de evolução do profissional. Do profissional, não um jogador, o profissional que trabalha com futebol. Trabalha com o futebol. Mas por que não dá para evoluir? Existem muitos hoje. Com todas essas diretrizes, todas essas falas aí, existem muitos estudiosos e caras que conhecem de futebol. O ex-atleta, se ele não tiver também um pouco de estudo, o que seria o estudo? Pelo menos você se envolver naquilo que está se falando hoje. Você vê o Luxemburgo dando entrevista, o Luxemburgo ele vai na garganta dos caras. Porque ainda ele tem uma fala ainda do passado que é uma fala vitoriosa dele. E foi vitoriosa, com certeza. Então, ele não está preocupado em falar bonito, fazer o box-to-box, a transição. Então, um monte de palavras que são usadas, ele não está preocupado, ele quer usar o passado dele. E o passado dele é glorioso, o passado dele... Não tem uma música que se fala assim, panela velha que faz comida boa? Sérgio Reis. Panela velha que faz comida boa. Se você levar isso pro futebol, se tiver um debatedor com você, você vai arrumar uma encrenca do caramba, né? Porque o cara tá mais... Hoje o cara tem uma certa idade e ele já não pode mais fazer aquilo que ele fazia. Pelo contrário. Hoje eu vou ter uma certa idade, eu vou levar 2 ou 3 auxiliares comigo, jovens, que vão fazer tudo isso que os outros, só que eu vou ser o cara que vou comandar. Deu para entender? Então, essas facilidades que os clubes... Agora acontece o seguinte, os clubes têm muitos interesses, né? Então, a gente vai fugindo da nossa linha que aqui, ó, que é nesse quadro aqui, você diminui ali, você pega aqui, você sai aqui, dessa linha, para uma linha muito mais que você tem que se preocupar muito mais com o que os outros falam, do que os outros pensam, porque se numa coletiva você pode ver que todo mundo fala uma coisa, né? Ninguém bate num... Só quando há um erro fatal. Por que você trocou rápido? Tem trocas pontuais, tem trocas que não são pontuais e tem trocas de risco. Qual é a troca de risco? Pra tentar ganhar o jogo. É o jogo. Ou não perder o jogo. São trocas de risco. Talvez eu estava sentado com o Márcio Araújo, treinador, emprestado do São Paulo para São Caetano, e ele era o treinador, ele queria me levar de qualquer jeito, eu fui com ele. Não abri mão do São Paulo, não abri mão, eles também não abriram mão na época, mas me deixaram ir. Você vai ser bom para você. Márcio Araújo é o maior consumidor de gel de cabelo que existe no país. É esse, né? É ele mesmo. E continua. Nossa, você gasta uma grana com aquele. E aí ele fala assim, Marquinhos, tá bom assim? Então, mas, cara, você conhece ele? Claro. Cara, tá louco. Esse aí tá fora da linguagem do futebol. Isso aí é sensacional. Isso é meu irmão, tá louco. Cara de um coração. Sabe o que o Márcio tá fazendo ultimamente? Ele não tá no São Paulo? Não tá mais. Não tá. Ele tava com o Fernando Diniz. O Márcio é uma pessoa... Nossa, que mudança de conversa. A gente volta. Então você lembra da onde a gente tava parado. Tá. Sabe o que ele tá fazendo? Quem é que faz isso? Eu não vejo... Eu vejo, às vezes, o bom samaritano fazer isso daí. Ele tá desempregado agora, que ele saiu do Fernando e tal. Ele sai toda manhã para fazer a caminhada dele. Eu não sei se ele sai com 50, com 100, com 150 reais no bolso. Ele volta zerado. Ele vai ajudando as pessoas. E não tem nada a ver com essas filmagens de hoje aí que os caras fazem. Não tem nada a ver. Isso aí ele já fazia antes, que eu sei. E sai para fazer isso. Fazer a bondade do dia a dia, sem estar trabalhando. O cara que faz um negócio desse daí, cara, sem mídia, né? Sem mídia. Eu que vou divulgar agora. Ele vai ficar bravo comigo, mas eu vou divulgar. Só não fala onde mora, você vai fazer fila lá. Então... Mas voltando no Márcio, ele falou alguma coisa pra você que você estava contando a história. O Márcio? Eu tava contando. Do São Caetano. É o nosso boneco que ajuda, sabe? A Palmeirinha tinha um boneco. Eu falei que tinha um ali, fica aqui embaixo assim. Fala aí. O velho que tá arrumando o cabelo. Tá vendo? Usando gel no cabelo. O velho, a última vez que eu tinha cabelo era quando ele tinha 13 anos de idade. Aí eu fui com o Márcio Araújo pro São Caetano. Experiência total, né? E, enfim, o cara super... Já era... Nós jogamos junto na base, né? E, na verdade, eu joguei com ele, né? Não ele comigo, porque ele já estava no São Paulo, né? Quando eu... Minto. Eu cheguei no São Paulo antes, mas só que ele já estava numa categoria maior. Ele que pôs o Falcão no banco.
Como que ele fez isso? Márcio Araújo pôs o Falcão no banco. Não, pois jogando. Jogando. Ah, O Falcão o Márcio foi jogar e o Cilinho apostou no Márcio do que no Falcão. Tá. Eu pensei que... aí tem É porque ele jogou bem, né? O Márcio teve uma época que ele jogou muito bem. E o Falcão já era veterano. Não, o Falcão já era um cara... Já consagrado, tinha vontade de Roma. Isso. Tá. Mas jogou muito bem no São Paulo. Né? Não, jogou. 80. Ele foi campeão em 85, né? Então ele tava no time... Dessa saída de 85, o seu Cilinho optou pelo Márcio e eu optar pelo Pita, optou pelo Falcão e Márcio Araújo. Nessa final de 85. Então foi uma loucura dentro do clube, né? Porque o Falcão vieram falar pro seu Cilinho assim, pô, o empresário quer falar com o senhor, que não era Dom Pedro, era... O nome do empresário dele era um cara famosíssimo, né? Eu só conheço o outro, esse eu não conheço. Eu não vou lembrar o nome agora de quem era na hora, mas eu não converso com ele. E o seu Cilinho era fogo, né? Era daquela época passada ainda que tinha umas brigas feias com a imprensa, aquelas coisas, né? Que falta no futebol, né? Falta? Por que isso? Falta. Não, falta. Falta aqueles caras que gostam de cutucar. Vai lá pra cutucar o treinador, né? Então o treinador fica... Então o Márcio, nessa época aí, cara, ele tava no São Caetano, ele falou pra mim assim, ô Zó, o que a gente faz ali? Eu falei assim, Márcio, posso ser sincero com você? Eu não sei. O negócio tá feio. Foi contra o Figueirense lá em Santa Catarina, São Caetano. Aí eu falei assim, tira um meia, põe outro atacante. Nós jogamos numa linha, tá? Ele falou assim, a gente vai ser despedido amanhã se eu fizer isso. Por quê? Porque tem momento do jogo e momento da vida que você tem que segurar. Segura, porque se você tomar é uma coisa. Se tomar 2, é outra coisa. Se tomar 3, 4, aí acabou, já né? era. Você é despedido. Então, esses tipos de experiência que faz com que você, na sua vida, você cresça, né? Tá, mas ele colocou o meia atacante? Não colocou. Não colocou. Aí nós perdemos de 2-1. Seguramos mais um pouco. As alterações de risco. Você trabalhou com muitos técnicos, né? Bastante. Né? A gente vai chegar no ponto que você assume o time quando sai Fernando Diniz, mas você trabalhou com muitos técnicos. Teve algum muito chato? Você diz como jogador? Não. Como técnico. Não como jogador. Não, eu auxilio técnico, tá? Tem. Qual que é o mais chato? Conta pra nós. Ó, Fernando Diniz... É chato? Ele não é que ele é chato, ele é difícil, cara. Ele é duro, ele é fogo, mas um baita profissional. Você viu que é isso aqui, pra você que não sabe, Casemiro de Abreu, a mesma mão que afaga a pedreja, você viu? Ele é chato. Não, mas um baita profissional. É chato assim. O chato na linguagem do boleiro, do jogador de futebol, né? Mas um cara super exigente. Isso, super exigente. O Tietê que o diga, né? É verdade. O Tietê foi muito engraçado. Foi engraçado? Foi engraçado. Não, mas a briga foi feia. Não, no dia foi engraçado, porque eu passava perto do Tietê e falava assim, ei, Tietê, tá uma perninha, hein? Você chamou ele também de perninha? Aí ele fazia a cabecinha assim, não. O Tietê e o Fernando Diniz é pai e filho, né? Desde o Audax, né? Os dois desde o Audax. Você imagina quantas vezes ele xingou já o Tietê? Mas foi a primeira vez que pegou. Mas como é que foi pós-perninha? Como é que foi o vestiário daquele dia? Aquele dia nós perdemos o jogo. Houve essa briga, essa discussão dos dois. Nós entramos no vestiário e foi muito engraçada a entrada no vestiário, entre aspas, né? O torcedor deve ficar louco, mas todo mundo entrou e tal, e o Fernando entrou discutindo com ele. E o Tietê ficou quieto. O Tietê ficou quietinho. E o Fernando falando, porque o Fernando fala. O Fernando fala até o último momento. Aí o que aconteceu? O Tietê ficou quietinho. Aí levantou o Volpi. Vamos parar com isso. Você senta aí. Sobrou pro goleiro. Você senta aí. O negócio não é com você. Aí tem o bom samaritano, que era o Márcio. Aí o Márcio Araújo conseguiu controlar um pouquinho em relação ao Fernando. Mas o negócio foi bravo, assim, o Fernando nervoso, muito nervoso. O Fernando ele se transforma nesse espaço aqui, curto aqui, e nos dias de treinamento ele se transforma. Mas se transforma para um lado assim, que ele tira o máximo. Se é para tirar uma seringa, ele vai tirar de você 2. Ele exige. E eu acho fantástico isso aí. Ele exige. Ele chegava para nós assim e falava assim, não para de gritar.
cobra. Ele tinha um trabalho que ele fazia, cobra. Todos os auxiliares que estavam de campo, cobra. Eu quero que cobrem deles. Cobrem dele. Teve uma do Fran, interessante também. Do Juan Fran. Juan Fran. Interessante, cara, experiente. Só que o Juan Fran, ele foi infeliz porque ele deu uma chegada muito forte no Boinha, que era um jogador da base. Pedro Boy que tava no Bragantino. Isso, né? ele tá aí. Mas foi num treino. Foi num treino. Num treino. Óbvio, né? No jogo não podia ser no mesmo time. Ali, deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu Todos os trabalhos do Fernando são competitivos. O treino, o trabalho sempre competindo competitivo. No aí o Juan Fran muito. chegou e deu uma latada no. Deu uma no legal Boy. no Boinha. Porque o Juan Fran jogava duro, já era mais experiente. Deu uma chegada dura no Boinha. E daí o Fernando Diniz. Fernando, falta. Se você der mais uma dessa aí, você vai sair. Aham. Por que não pode bater? Porque não pode bater. Mas você pode. Não peço pra bater. Eu peço pra jogar e chegar duro. Ser competitivo, não pra isso daí. Você foi desleal com ele. E o Boinha O Boinha foi meu jogador há muito tempo, né? O Boinha com aquela carinha dele assim, e no bicudinho, né? Ficou bicudinho, né? Mas desde a hora que ele percebeu que os dois estavam no debate, ele afastou, né? Os grandes briguem. Deixa os caras brigarem aí. É por mim mesmo. E aí teve a discussão normal. Aí tem o para, né? Daqui a pouco para. Aí os dois foram conversar lateral. No dia seguinte, os dois abraçados ali. Porque o Fernando é bom nisso. Resolveu. O Fernando é bom nisso. O Fernando é muito bom nisso. Fora a outra parte dele, existe uma coisa que é interessante. Falando do Fernando, eu estava conversando agora com, não vou dar o nome do preparador físico, que é dele hoje. E eles começaram um projeto lá atrás. Olha só como, eu acredito que seja a mão de Deus. Como Deus faz as coisas. Um projeto lá atrás, no Votorati. Ele e o preparador físico. Esse preparador físico seguiu a vida dele. Seguiu muito bem. Bom, não tem problema de falar. É o Ricardo, né? É o Ricardo. Pô, bom, matou aí. É o Ricardo. Seguiu, você sabia dessa história ou não? Não, do Ricardo no Votorati? Não, com ele? O Ricardo Rosa, que hoje é o preparador físico da seleção e preparador físico do PSG junto com né? Agora o Neymar. Do Neymar, tá com o Neymar. A gente tava até discutindo. Quanto tempo você acha que o Ricardo, o Neymar foi embora do país? Uns 13 anos. Foi pro Barcelona? Faz 13 anos já. Alguém dá um Google aí pra saber. Eu acho que ele foi em 2012. Mais ou menos isso aí. 12 ou 13. Que o Ricardo tá com ele. Ah, tá direto, desde que ele foi. Desde quando foi. Tá, mas o que aconteceu? O que aconteceu aí entre o Diniz e o Ricardo? Aí eu tava conversando, eu falei assim, olha como é que as coisas elas se encaixam. Eles começaram esse projeto lá atrás. O Ricardo, quando saiu do Votorati, ele foi pro Santos. Você lembra do Tata falecido? Claro! Poxa, o Tata... Auxiliar do Muricy. Gente finíssima. Meu pai, cara, assim... Carreguei os filhos deles no colo, assim, os dois, o Caco e o Zé. O Caco tá hoje com o Jardine no mundo árabe. No mundo árabe, não, no México. E o Zé 2010? 10 anos. Não, 10 anos. 2013, né? 13, é isso aí mesmo, 10 anos. E o Zé, ele tá como fisioterapeuta da Portuguesa Esporte. Já foi nosso da base, hoje ele foi para fisioterapeuta. São dois moleques sensacionais. Nessa situação aí, o que aconteceu? O Ricardo foi para o Santos, na base. O Ricardo indicou o Wagner para o Fernando, que os dois trabalharam no Corinthians juntos. Wagner e o Ricardo. Trabalharam no Corinthians na preparação física. Um era do Remo, puxou o outro para cá, e depois pegaram a seleção feminina, logo no início com o Valdemar. Lembra o tal de Valdemar, que falecido também, mas faleceu um jovem. Não é. E aí ele trouxe esses dois para serem auxiliares dele, enfim, preparador físico da seleção feminina quando surgiu. E os dois ficaram juntos. A história assim, ela se fecha assim de uma maneira, aí o que acontece? Ricardo seguiu a vida dele, o Wagner prosseguiu com o Fernando. Foi prosseguindo, Votorati, foi subindo, depois foi para o Audax, foi para o Oeste, e vai. Atlético, Paranaense, vai. Nessa, o Wagner deu uma fugidinha para a China, o Fernando ficou uma brecha um pouquinho aberta, e eu não sei o que ele trouxe nessa época, mas depois se encontraram de novo. No São Paulo com a gente, era o Wagner. E eles foram se encontrar agora na seleção brasileira, os três. De novo. Porque eles são parceiros. Uhum. Fora o profissionalismo, eles são amigos.
Aí esse mundo que dá essa volta aqui, né, a bola voltou e falou assim, agora eu vou pôr vocês juntos de novo. Colocaram 3 na seleção. Então, isso nos fortalece a dizer que aquilo que você fez no passado e fez bem, você pode estar sendo compensado agora. O negócio de plantar, né? E isso. Plantei aqui para colher mais Pra colher tarde e lá. tal. E talvez reencontrar para colher juntos, Sim, né? sim. Que é a história. E eles são parceiros, são assim, amigos, enfim. Bom, qualquer pessoa que eu falar do São Paulo nos últimos 42 anos, você trabalhou, né? Trabalhei com bastante, peguei bastante dirigente também, viu? Kaká você trabalhou na base. Trabalhei no Kaká na base. Casimiro. Casimiro. Lucas Moura. Lucas Moura. Foram todos meus jogadores. Foram os jogadores de Taça São Paulo. Entreguei pro Baresi, eu falo pro Baresi, entreguei pro Baresi, entreguei pro Baresi em 2010 um time campeão. Porque em 2009, finalzinho, a gente teve muitos problemas. Muitos problemas o time de Júnior. A gente tomava muito pau. Sabe por quê? Porque o time era jovem. Tinha Casemiro, Lucas Moura. E vai embora. O profissional, né? O profissional tava muito pau. Não a base. Porque eles estavam na base. Porque o Casemiro, o Lucas, tudo subiram cedo, né? Então, subiram cedo porque eles foram campeões em 2010, da Taça São Paulo com o Baresi. Eu tive um problema com meu irmão, fui convidado automaticamente para me retirar, porque eu não tinha cabeça para nada. Meu irmão até faleceu nessa época. E aí o Baresi assumiu. O Baresi assumiu um time que realmente tinha passado. Sabe aquele que passou no crivo? Aquela. Apanhou. Agora tá a hora de colher também. E o Baresi, com todo o trabalho dele, sem dúvida, aí entra a mão do treinador também. Eu poderia ter sido treinador e não ter conquistado a taça, mas era um time que está cascudo, que já era pronto para ganhar a taça. Para a base era cascudo. Era cascudo. Aí o que aconteceu? Subiram. Foram campeões. Subiram o Casemiro, subiu o Lucas, deve ter subido o Richard, subiu bastante jogadores na época que foram campeões. E aí deu essa base desses jogadores. Agora, eu peguei Breno, peguei Aislan, Breno. Pô, Breno era um monstro de jogador. O Breno, você diz o zagueiro. O zagueiro que foi embora pra Alemanha, teve aquele problema, coitado. Tacou fogo, no Isso, mano. Um cara sensacional também. Cara, moleque bom. Você nunca imaginava que ele ia tacar fogo na casa. Como é que você vai imaginar um cara daquele tacar fogo na casa? É difícil você imaginar alguém que vai tacar fogo. Não, é verdade. Só se fosse o Nero jogando. É verdade. O Luan agora também, já trabalhou com o Luan. O Luan que tá no profissional. Volante. Luan também é vida difícil, Luan. Vida difícil. Ele sabe disso, a vida difícil dele. Porque é da periferia. Mas deu uma facilitada. Com dificuldade. Agora, né? Com dificuldade, mas foi crescendo na luta. Na luta. Isso é legal, aproveitando a sua experiência, assim. O jogador chega na base, aí se ele demonstra um bom talento, uma questão que ele pode evoluir muito, o clube já vai investir mais nele. Muitas vezes já chega com um empresário que já tá dando um salário para ele, aí ele já começa a sustentar a família. Assim, e é um cara muito jovem, né? A gente tá falando de um cara de 15, 16 anos, que já começa a assumir uma responsabilidade familiar e muitas vezes de amigos que estão ao redor, assim. Eu já fiz reportagem com um jogador que estava subindo pro profissional, não vou falar o nome porque ele tá jogando hoje, que moravam 20 pessoas com a casa dele. Imagina. Né? E mentalmente, assim, o cara não tá preparado para isso. E nem para ganhar todo o dinheiro que tá chegando para ele. Como é que a base do São Paulo se prepara para isso? O que a base do São Paulo oferece para esse atleta para cuidar dele? Porque ele vai virar um ativo do clube daqui a um tempo, né? Ele vai virar um jogador que vai trazer ou frutos para a equipe profissional ou trazer dinheiro na venda. É interessante. Essa é uma conversa bem longa. Assim, que dá para... Vamos tentar encurtar ela. É muito difícil. Sabe por quê? Porque quem manda na vida do atleta já não é mais o treinador que pode dar uma responsabilidade para ele ou tentar educá-lo. Ou por parte. Eu posso, dentro aqui do quadrado aqui, orientá-lo, ensiná-lo. Passou do quadrado aqui, saímos do quadradinho aqui. Tá difícil, hein? Não, é difícil tirar. Mas saiu do quadrado. Ele não tem muito mais parte comigo. Ele pode até me ouvir, mas ele tem parte com alguém que já está direcionando ele. O empresário. Porque alguns pais são especiais, mas a maioria deles não tem esse conhecimento. Porque esses caras que estão do lado hoje, eles fizeram curso, né?
Com certeza, Lê. Fizeram um curso para entender como é o futebol e para entender como é a vida dele, do atleta. Então, hoje nós temos, se você conhecer, vamos dizer, agora vamos encurtar isso daí. Nós temos no São Paulo Futebol Clube, 140 atletas. Em Cotia. Cotia. Só em Cotia. Só em Cotia. 140 atletas. Nem todos são profissionais, porque senão o time falha. Mas todos têm um contrato já de como é que chama o contrato? Contrato de... Tem um nome. Não é nem de produtividade, é um contrato que o atleta ele começa a... ele começa... Ele pra você ver que eu não tenho tanto coisa, um negócio que eu nunca misturei isso aí, que eu não sei os nomes que são usados, mas eu nunca participei de nada. Mas é um contrato de serviço aí? Não... Prestação de serviço? Por clube. Porque, por exemplo, hoje, antes você poderia tirar o Visoli daqui e levar embora. Hoje você pode até tirar o Visoli daqui, mas só que você tem uma conta com o clube. Uhum. Entendeu? Mesmo eu não sendo profissional. Então você tem uma conta com o clube para ser pá. Então, vamos dizer o seguinte: isso que você está falando é pura verdade. Hoje o atleta, ele é conduzido por alguém. Aí você pega um garoto de 9 anos, não tem. Tem um maior problema agora do atacante do Palmeiras, enfim, que falaram que era do São Paulo. O Eric. Que falaram que era do São Paulo. Eric. Não, Hendrick. As histórias elas mudam, porque não é bem assim. Você tem um filho de 9 anos, 10 anos, você leva para o São Paulo. Daqui a pouco aparece seu filho se tem um destaque da categoria. Isso não garante que ele seja um grande profissional, que ele vá ser um grande profissional. A tendência dele nessa categoria, ele é bom? Bom. Ele é excelente? É excelente. Então a pessoa tem uma certa garantia de pensamento. Mas aí a vida ela continua. Tem muitos atletas, muitos, que eram fora de série e não progrediram, pararam, estacionaram. Aí, por vários motivos. Um deles é esse daí que você tocou no assunto. É dinheiro, é conduta. Hoje os pais param de trabalhar e são sustentados pelo filho de 16 anos, que eu não sei quanto é uma média de 16 anos. Uma família hoje simples, 10 mil reais, ele sobrevive, 5 mil, 8 mil reais. Uma família simples, que sempre foi simples, mas agora entra 8, 9 mil reais na conta dele. É uma família que vivia com 2 salários mínimos e tá indo para 8, 10 mil, tá indo para, sei lá, 6 salários. É isso aí. E claro, já projetando que pode ser dobrar cada ano, melhorar cada ano. Então, agora os clubes, eu vou falar do meu clube, São Paulo. O São Paulo tem uma preocupação muito grande, que eu acredito que os outros também. Nós temos psicólogos. O psicólogo não vai entrar na parte tática. A parte tática pode estar não estragando, vai melhorar o garoto, mas ele vai entrar na vida do atleta. Pessoa social, que só toma da parte social do garoto. Dentro do clube tem. O clube tem dentista, o clube tem 4 médicos, 3 dentistas, tem um quarto onde você mora com 2 atletas moram num quarto só, o hotel, que é 5 estrelas, que os atletas juniores, que hoje a maioria tem contrato profissional, moram lá, mas sempre conduzido por alguém. Aí você vê às vezes eu até me perguntava isso daí, você vê o Fernando tá valendo hoje, o Fernando tá uma multa rescisória, 262 milhões. Fernando. Quem é o Fernando? É aquele jogador lá. Ele jogou profissional? Não jogou profissional. Ele foi seleção brasileira? Não foi seleção. Porque se fosse seleção brasileira, o valor teria 400 milhões. Você vê o grau de coisa. Então, a preocupação dos clubes hoje, ela é muito grande. Porque os pais também interferem em relação ao garoto. Interferem. Vou tirar meu filho daqui. Pode tirar. Porque antes, num passado muito curto, você mandava para mim... olha, eu conheço você, Ale. Você trouxe... Eu tenho o Rodrigo. Mas pode trazer para mim. Posso trazer para você? Pode. Eu pegava o Rodrigo, fazia uma ficha na hora lá. O Rodrigo ia, vamos marcar a tal data para ele fazer treinamento com a gente. Ficava no grupo. Isso num passado muito curto. Ficava no grupo, se fosse aprovado, beleza, aí vai tratar com quem tem que tratar. Hoje, você nem vê. O profissional, o treinador, ele nem vê. Ele é solicitado em alguns momentos. Os caras vão ficar bravos comigo, mas é verdade.
Ele solicitado em alguns momentos. Quais esses momentos? Quando o cara tem dúvida. Mas quem que faz essa avaliação? Essa avaliação existe hoje, pessoas contratadas para fazer esse tipo de avaliação. Hoje. Então, hoje você tem que fazer um pacote de documentos para você fazer uma avaliação. Vamos ser claro. Se você vai na periferia de São Paulo, você vê um jogador lá jogando, se destacando, você vai falar assim com o pai dele, assim, eu queria levar ele para lá, só que você tem que providenciar esses documentos. Ele não vai. Por quê? Não tenho dinheiro para tirar esses documentos. É difícil. Para mim é difícil. E o clube, ele está se guardando porque já teve muitos problemas. O clube se guarda. Então, só para eu conseguir entender, assim. Então, o que você está falando para mim é que hoje o jogador que tem qualidade, que a gente, do futebol brasileiro, que aparece na várzea, que aparece no campinho de rua, esse cara, se ele não tiver empresário, ele não chega no clube, porque se ele não tem condições de fazer uma documentação que deve ser, que você está me dizendo assim, que é cheia de pormenores, ele não vai chegar no clube. Então já vai perder um talento. Só se o empresário já foi lá, já viu esse cara, vai fazer a estrutura dele, vai produzir esses, né, vai conduzir ele para fazer a documentação, tal, vai pagar por ele, vai assinar o contrato e vai levar para o clube. Não é isso? Agora tem outro detalhe disso que você está falando. Não precisa ser o empresário que vai bancar. Se o empresário está mais ativo hoje, mais participativo, por quê? O empresário está viajando mais do que os próprios observadores dos clubes. Que ele está observando, ele está no mercado. Isso. É o trabalho dele. Sabe onde os observadores vão? Vão no interior buscar. Antes os clubes buscavam jogadores de todos os lugares. Hoje o São Paulo vai buscar o melhor de Araçatuba. Só que o melhor de Araçatuba, ele já está com alguém. Sim. É aquela velha história, passarinho bom tá preso. Então ele já está com alguém, ele já está preso. Entendeu? O São Paulo é uma coisa que chama atenção, chama. Se você for lá, você ia gostar que seu filho trabalhasse no São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo te dá todas as condições necessárias para que o seu filho seja realmente... Seja realmente... Tá 1-1, hein? Você errou aquela, eu errei mas essa. Tudo bem? Eu perdendo pra você, tá bom. Tá 1-1 o jogo aqui, ó. Seja diferente, porque o cara vê assim e fala assim, meu filho aqui tem tudo. Meu filho aqui tem tudo. Fora o futebol que ele consegue jogar, aí ele tem tudo aqui. Eu posso deixar meu filho aqui. Quantos moleques chegam no São Paulo, assim, por temporada, por ano? Sei lá como é que... Eu não tenho essa conta. Se eu soubesse, um dia eu vou trazer para você uma conta aqui, eu vou te explicar. Mas tá difícil. Antes via muitos. Apareciam muitos. Hoje não. Hoje as peneiras, as avaliações, elas são feitas assim, de acordo. Que dê um exemplo. Jogadores nascidos para sub-15. Mas tem peneira ainda? Tem, avaliação, que é o que acontece. São pessoas selecionadas, ali, e fazem uma avaliação com todas essas daí. Mas só para se montar esse tipo, você vê como é que tá difícil. Para se montar essas duas equipes, ou 3 equipes, precisa de um tempo. Porque antes você abria, se você ligar, vamos longe. Se você pegar o telefone agora, der o telefone, avaliações vão ser feitas no São Paulo de dia 12 a 20. 5 mil pessoas no mínimo. 3 telefones para você ligar. Entupiu tudo. Você vai ter 5 mil, não digo 5 mil, mas umas 200, 250 pessoas, 300 pessoas para fazer a avaliação. Vai ter um monte. Por isso que eles também diminuíram esse espaço e vão buscar. Então o clube hoje tem 5, 6 ou 7 profissionais que viajam no interior de São Paulo, todinho, os lugares do Brasil, para buscar esses talentos. Tá, você falou do Endrick, né, porque deve ser um problema, né? Tipo, o jogador tava aqui, né? Tava aqui no São Paulo, foi ali no rival e tá estourando, fazendo sucesso. O que aconteceu com o Endrick? A verdade verdadeira. Ele foi oferecido pro São Paulo mesmo? Não, a verdade verdadeira é o que a gente também corre, porque isso aí ficou morto, morreu. É o que a gente sabe em relação a isso aí. O Ender não passou no São Paulo, o Ender passou numa escolinha do São Paulo. Essas escolinhas que tem a bandeira do clube. Ele trabalhou ali. Tanto é que mostra uma filmagem dele com a camisa do São Paulo, mas foi num torneio que teve em Cotia, de escolas de futebol. Das escolinhas do São Paulo. Mas fala assim que o São Paulo queria ele, daí ofereceu um X pouco, um Xzinho,
pro pai, né? Porque ele não podia ter contrato, daí faz o contrato com o pai, não sei se é isso. E daí o Palmeiras viu o menino e fez um contrato melhor, deu um trabalho pro pai dele e daí acabou indo pro Palmeiras. Então, essa também sabe, eu não fico em cima do muro, não, mas essa é a história que nós também sabemos em relação a isso daí. Deu um trabalho pro pai, enfim, tal, e acabou levando o menino. Ninguém sabe disso daí. Ninguém sabe. No clube, isso aí não existe. Que o garoto foi lá, o São Paulo, vou oferecer isso para você, porque você tem. No clube, ninguém sabe disso daí. Eu, principalmente, não sei dessa história aí, que houve ofereceram algo pro pai deixar o menino lá, não desconheço isso daí. Agora, eu posso falar para você, de quarta bandeira, que ele quando vai fazer as lives dele, ele fala, o Diego, que jogou no Flamengo, jogou no Santos. O Diego Ribas. O Diego Ribas passou por mim, numa avaliação. No São Paulo. No São Paulo, eu era treinador do Nenê Leite. E você não quis ele? Não, eu quis. Que isso? Eu quis. O Diego tinha 12 para 13 anos. 13 anos ele tinha. Eu aprovei o Diego. O Diego estava com os pais. Nós treinamos num campo que a gente não tinha um centro de treinamento. Naquele campo ali na Marginal, que antes era Sabesp ali, né? Tem um campo de futebol ali, a gente treinava ali. Eu fiz a avaliação do Diego ali. O Diego passou, chamei o Diego, você vai ser aprovado. Nós vamos conversar com o Geraldo, que era o gerente de futebol da base, ainda no Caracol do Morumbi. O Geraldo falou assim, eu não posso trazer ele, porque nós não temos alojamento. E outra coisa, ele é menor. Menor não, ele tem 12 anos, ele não pode ficar aqui ainda. Mas o Diego se sentiu assim, eu não queria ficar mesmo. Eu não me senti bem. Ele conta isso. Eu não me senti bem. E aí eu falei assim, aí na época o Geraldo falou assim, não dá para ficar. Só se ele começar a vir, aí que mudam as coisas também, que começaram a vir de Santos 2 ou 3 vezes por dia para treinar com a gente aqui, e depois ele volta. Aí o que aconteceu? Ele era de Ribeirão, vim de Santos, não, de Ribeirão, ele era de Ribeirão, acabou um amigo dele, que aí é umas junções que a gente fica pensando, né? Falou assim, vamos fazer um teste no Santos, os dois foram pro Santos, gostaram, o pai mudou para Santos e ele acabou ficando no Santos. Ele conta isso. Na final contra o Flamengo, que eu fui o treinador brasileiro. Foi o jogo, porque era o pontos corridos, não era final. Era pontos corridos. Que foi o Rogério Ceni, técnico do Flamengo. Foi campeão. Acabou o jogo. Nós ganhamos do Flamengo. O Flamengo no radinho esperando para ver se era campeão. Inter e Corinthians jogando lá no Beira-Rio. Vem um cara, eu tô aqui no banco, aqui saindo, os caras me cumprimentando, vem um cara lá no meio do campo, assim, andando, na minha direção. Eu vi que era o Diego. Aí chegou perto de mim, assim, falou assim, o senhor pode dar um abraço do senhor? Eu falei assim, não vai me dizer que eu te dispensei. Ele falou, não, pelo contrário, eu vim te agradecer. Porque você me aprovou. Eu que não quis ficar. Eu não sabia o motivo real dele não ficar. Mas depois a gente ficou sabendo por causa de todos esses detalhinhos que tinha. Aí depois foi ele e o Robinho pular em cima do símbolo de São Paulo. Lá, né? Então, eu podia na hora ter falado pra ele, mas não precisava pular no símbolo, né? Ele tá de brincadeira. Então essas histórias, elas são interessantes, né? Porque... Mas, tipo, quando acontece isso, vocês são cobrados? Hoje são cobrados. O pessoal não toma muitas decisões com você, mas fica sabe aquele xizinho? Que você vê alguma coisa ele fez de errado. Uma coisa aconteceu, alguma coisa... Agora, o cobrar, sabe o que acontece? Como é que você tem condições de avaliar um garoto de 9, 10 anos? Como é que você pode reprovar um garoto de 9, 10 anos? Eu já falei para eles lá, não existe reprovação. Se é o seu filho fazendo uma avaliação e você olhar para ele e falar assim, você está reprovado, ou você usar a palavra, deixa eu falar uma coisa para você, você tem todas as condições, mas eu tenho um jogador hoje melhor que você. Mas peraí, se eu sou o pai hoje... Que ótimo ator, cara. Você vê? Parabéns. Ele tava contracenando com um garoto de 9 anos ali. Cara, eu devia ter olhado na televisão, né? Era melhor. Não, ótimo. Pode continuar. Assim, é que foi um talento assim que a gente não pode dispensar, né, cara? Eu ia olhar pro pai e falar assim pro pai. Se eu fosse o pai da criança, eu falaria assim, deixa eu falar uma coisa pra você, com o maior respeito que eu tenho. Se meu filho que nunca trabalhou, não teve essa condição de treinamento, ele tá igual ao seu, o meu é melhor.
Não é verdade? Não, assim, é evolução, É né? lógico. Vai pegar 9 anos, o menino não saiu de lugar nenhum, ele não aprendeu a jogar, ele tem Nada, tudo não meio que tem. empírico. Não tem. Essas coisas táticas. Por isso que eu não virei jogador de futebol, entendeu? Porque eu não tinha onde jogar. Olha lá, todo mundo, ninguém acreditou na minha história. Olha, Sabe o quê? o problema é que ninguém Eu bateu quase palma. joguei a Copa São Paulo pelo Curitiba uma vez. Aí. Ninguém sabe disso, né? Só que eu não fui porque eu achei que eu ia ficar muito alto, que eu jogava vôlei. Olha que bobagem. Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Verri, corretor franqueado da Prudential, especialista em proteção de vida, proteção patrimonial e empresarial. Vim aqui explicar um pouquinho como que funciona o meu trabalho. Eu desenvolvo totalmente um projeto personalizado para a sua necessidade, ou seja, de acordo com aquilo realmente que você precisa, seja tanto para o teu negócio, quanto também para a tua família. Ou seja, os dois estão interligados, trazendo realmente segurança e tranquilidade financeira para todas as áreas, ou seja, evitar que você se descapitalize por algum imprevisto que todos nós estamos sujeitos, ok? Eu sou o Rodrigo Verri, da RV De Martino, e eu posso lhe ajudar. Ó, eu vou fazer uma brincadeira contigo. Vou pegar aqui. Já jogou o botão, né? Já. Já vou jogar. Eu não vou fazer você jogar, tá? Eu quero que você escale o seu São Paulo. O seu São Paulo desses 42 anos de trabalho. Meu Jesus. A seleção de todos os tempos do São Paulo. Vai botar o técnico, goleiro. Qual que é a sua escalação? 2 zagueiros, 4-4-2, 3-5-2? Como é que você gosta de jogar? Ah, com isso daí dá pra pôr, dá pra gente... Ele vai vir no 4-3-3, aposta. Não, mas o 4-3-3 eu não... Vamos ver. Goleiro, 4-1-4. Não me enrola, hein? Não me enrola. Seu goleiro. Eu vou pôr... O goleiro vai ser o microfone mesmo que a gente tá... É, Falta aqui porque a gente tirou o golzinho. era o Toinho dessa cor aqui. Eu vou falar o seguinte, eu colocaria Zete. Zete, beleza. Zete. Lateral direito. Pablo Forlan, Começou bem. Mas você pegou ele no São Paulo como jogando? treinador. Ah, mas não jogando não. Ah, né? tem que pegar os caras que jogaram. Volta Então, o vamos Furlan, lá. volta o Furlan. Achei um ótimo nome. Mas Então, eu achei Zete. Zete, o goleiro, Zete. beleza. Zé Teodoro. Zé Teodoro. Lateral direito. Sim. Zagueiro pela direita. Eu peguei tantos, hein, rapaz? Putz, não, dá um chute aí, irmão. Peguei Dario Pereira. Não, Dario Pereira da esquerda. Peguei Oscar, peguei todos os campeões mundiais. Fonseca. Fonseca Fonseca de da- Taquarituba, abraço. Fonseca é irmão, parceiraço. Oscar, Adilson, olha só. E Ricardo Rocha. Olha só. Eu fico com o Oscar. Oscar. Titular de 82. É. Lado esquerdo já deu uma dica, né? Dario Pereira. Dário Pereira. Lateral esquerdo. Nelsinho. Nelsinho. Agora, foi o cara que eu joguei, né? Esse eu joguei com ele. Agora nós tivemos Serginho, tivemos o André, Luiz, tivemos uns caras que... Não, mas eu vou com esse aqui. Eu vou com os caras que botavam fé comigo. Vai, vambora. Um volante só? Um volante só. Você vai se escalar? Não, Não. não vou me escalar, não vou me escalar. Eu vou deixar, eu colocaria Bernardo. Bernardo. Os caras não gostam muito do Bernardo, assim, Ele falando, batia um né? pouco, né? Batia. Quando ele virava o beijo assim de lado, assim, era duro. Ele falava assim, meu Deus. Agora tá jogando tênis, nunca vi. Sério? Aí ele me manda uns vidinhos assim daquela, eu falo assim, nossa, hein? Que jogada bonita, não sei nem o nome que fala. Não. Deve tem cara que joga tênis, né? O beach tênis tá na moda agora. É. Né? Mas imagina o Bernardo jogando beach tênis. Você mesmo. Meia direita? Ah, vamos lá, vai, Pita. Pita aqui, na meia Silas. esquerda. Pita, Silas. Vamos lá. Careca, Careca. Sidney Sidney. e Miller. Milha. É quase o time de 85, né? É fraco. Não, fraco não é. Não é, né? Mas dá pra melhorar, né? Entre o Miller e o Silas, o bom era o Silas, né? Eu falo isso pro Miller, só pra brincar. Não, o Silas... Tá fraco o time? Não tá Não, fraco. Fraco não tá. Sidney. Não tá. O Sidney É que o aqui- goleiro de 85 não é o Zete, né? Não é. É o Gilmar. Gilmar. O Gilmar é meu amigo, vai ficar bravo, mas fazer o quê? Gilmar Cachorrão, né? Cachorrão. Você sabe do cachorrão? A gente tá no ônibus. É pra contar mesmo. Não? Ué. A gente tá no ônibus, né? Dirigindo. O Gilmar tá aqui na porta. Né? Aqui no banco, aqui, né? E eu tô na frente junto com o Denis. Denis, o lateral esquerdo, tá jogando no Palmeiras, foi de São Paulo e tal, né? Aí o Gilmar olhou pra fora, tinha um husky siberiano. Não, tinha um menino com olhos azuis, tô falando besteira. Olhos azuis, assim.
Ela falou assim, olha aqui, o olho daquele menino. Rapaz. Se eu tivesse o olho daquele menino, aí o Denis falou assim, seria um husky siberiano. Nossa, ai do céu. Ferveu o ônibus. Aí, foi por isso que ele ganhou o apelido de cachorrão? Não, já era. Por isso que ele, não, já tinha esse cachorrão. Porque já era cachorrão. Ele descia assim e falava assim, ó, se alguém me chamar de cachorro, alguém latir, eu vou dar um tiro. Porque esse cara era tudo armado, né? Sério? Os caras andavam armados, ele andava armado. Se alguém olhar pra mim e falar, imitar um cachorro, eu vou dar um tiro, hein? Ele não quietinho, né? Aí o Sidney, isso aqui não existe, né? Sidney Ponto Esquerda, você conhece ele? Nunca vi. Sabe que quando eu era moleque, eu encontrei com ele no shopping. E ele, cara, sério, mas ele parecia um ator de Hollywood. Ele é sensacional. Ele alega até hoje, isso alegrava todo mundo. Nossa, esse aqui fazia. O Gilmar falava isso aí, ficava um silêncio, daqui a pouco ele imitava. Nossa, e ia embora, né? Era sensacional. E a gente mandava para a secretária eletrônica, na época ainda, né? O recado. Por favor, na casa do Gilmar, eles são até hoje. Mandava latido. Alguém achou um cachorro? Nossa. Não, e ele teve uma brigona, né, com o Zete, né? Tem a gente dá risada com o Zete hoje, mas hoje são parceiros os dois, né? Eu tava nessa época. Eu fiz questão de Internacional em São Paulo, lá no Beira-Rio, porque o Forlan tirou o Gilmar e colocou o Zete. Pablo Forlan. Eu tava lá os dois aquecendo, e eu fui lá no Beira-Rio, fiquei naquele espaço que os goleiros aquecem. Aí os dois, um chutando a bola no outro, o Gilmar, o professor Gilberto ali, que era o treinador do goleiro, né? Olhando pro outro, eu fiquei sentadinho ali, só olhando, porque os dois eram meus amigos, né? Ficava olhando pra pá, e nem olhava na cara. E a gente brinca hoje, né? Com o Zete lá, né? O Zé, porque tem uma filmagem que passa aí, né? Direto aí no YouTube, né? Não, vocês são amigos? Não. Vocês conversam? Não. É só esse era muito comum, né? Alguns caras que não conversavam, mas jogavam demais, né? Então não tava, tá louco. Não, dois grandes goleiros. Você tá louco. Dois grandes parceiros. E você não colocou o Rogério como grande goleiro de São Paulo? Eu não peguei o Rogério, né? Assim, como. Não, assim, mas trabalhou com o Rogério. Trabalhei. Na base você não trabalhou com o Rogério? Não. Na base, não. Ah, não? Na base eu já tava... O Rogério foi campeão da Copa São Paulo em 93, é isso? Com o Márcio Araújo. Ah, foi com o Márcio. Márcio Araújo, treinador. O Márcio era treinador. Com o Rogério, o Rogério, da minha geração, não faz parte, mas sem dúvida é uma das maiores referências do São Paulo. É o maior ídolo do São Paulo. A maior, eu acho. É a maior. Olha, aqui esqueci Raí, que nós somos campeão em 89. Tem um monte aí de. Cara, aí que não dá pra. Eu ali no lugar do Bernardo. Eu vou deixar o Bernardo. Casemiro, você trabalhou, você podia ter colocado o Casemiro aí. Casemiro joga não, mas esse aqui eu joguei com ele. Sim, né? só que você jogou. O Casemiro joga demais, não? Então, foi o melhor atleta que passou na sua mão? Não. Assim? Não foi? Não. Quem que foi? O Casemiro tava em crescimento. Deixa eu fazer. Por exemplo, você tava falando assim, teve uma live de um amigo seu aí que você fez, e ele deu o nome de uma pessoa que aparentemente parecia que não fosse muita referência, né? Eu não tô lembrado agora, você me pegou meio... Você falou ontem ali, você tava meio naquela conversa nossa paralela. Ah, não, eu falei do Muricy. Sim. Não, eu conversei com o Muricy e fiz essa pergunta. Qual foi o melhor atleta que você trabalhou? O Muricy trabalhou no Sport TV comigo e tal. O Muricy já brigou muito comigo, mas quando eu era colega de empresa, era gente finíssima, assim, mentira, ele é super gente fina, sempre foi. E eu perguntei pra eles, qual foi o melhor atleta que você trabalhou? E ele falou, Fernandão. Pela liderança, por entender o jogo, pela condição de jogo, tudo que ele representava. Não quer dizer assim, o Rogério pode ter sido muito mais jogador, né? Pro Muricy do que o Fernando. Sim. Mas tudo que representava, o Fernando era o melhor atleta que ele tinha trabalhado. E eu fiz a mesma pergunta para você. Eu fiquei enrolando. Esse em cima de uma coisa que é interessante, esses atletas de base, eu disputei 6 vezes a Taça São Paulo. 6 vezes a Taça São Paulo. Olha que coisa. Disputou como técnico. Só como técnico. E como jogador, eu fui 2 vezes. Disputei 2 vezes. Nunca fui campeão da Taça São Paulo, dirigindo e jogando. Fizemos grandes campanhas, eu como jogador, porque era diferente, né? Era diferente a Taça São Paulo. A Taça São Paulo antes era só os grandes, né? A competição era muito mais difícil, era só os grandes que tinham. Hoje tem 280 times e vai lá, modo dizer, né? Então é muita gente. E a fase boa começa a chegar quando você chega nas quartas. Aí o negócio começa a pegar um pouquinho mais. Fora isso aí não tinha. Era só gente grande. Eu trabalhei. Aí eu joguei essas 2, não fui, perdi pro Grêmio, do Assis, irmão
Do Ronaldinho. Do Ronaldinho. E o falecido treinador Caio, da Chapecoense, que era o centroavante. Caio Júnior. Caio Júnior, ele foi centroavante nessa época aí, da Taça São Paulo. Agora, eu trabalhei com grandes jogadores em Taça São Paulo. Que você for numerar assim, são talentos daquele momento. Trabalhei com Pirulito, Ed Carlos, Breno, Aislan, todos zagueiros que eram fortes. Flávio, que foi campeão mundial, que eu falei para você daquele problema e tal. Laterais muito fortes. Agora o meio de campo muito forte. Bruno Formigoni, Wellington, Oscar. Esses caras todos viraram. Todos viraram. Hernanes. É que eu tô sem meu currículo aqui. Não, mas só esses caras aí. Não, mas o que eu te perguntei assim, para o ímpar, você tem que escolher um cara. Eu vou falar pra você, sabe o que eu escolheria? Nós falamos dele acho que ontem, Sérgio Mota. Em todos os sentidos. De qualidade técnica, de visão de jogo, de batida de bola. Ele era fantástico. Ele tinha um probleminha, que eu acho que ele pecou aí. Ele era, às vezes, distante. Como o Pita era profissionalmente. Mas o Pita pegava e fazia depois. Eu perguntei isso aí pro Pita. Pita, quando você tinha a idade do Sérgio, você era igual a ele? Aí o Pita falou para mim assim, olha, eu acho que eu era melhor. Mas ele tem um talento puro dele. Um talento diferenciado. Só que ele era distante. Às vezes distante, sabe? O jogo pegando fogo, ele distante. Mas ele pegava uma bola, decidia, a metida de bola. Ele ia achar uma bola. Agora, eu trabalhei com um jogador aqui que hoje está na Inglaterra, que é um cara que é referência para mim, assim, nesse ponto. Que se chama Sara. O Gabriel Sara. Gabriel Sara. Mas referência em quê? Em todos os sentidos. O Sara, se o São Paulo não tivesse vendido o Sara, eu acredito que o Sara hoje seria o 10 do São Paulo. Porque o Sara era dinâmico, o Sara era inteligente, e você pode ter certeza, num jogo complicado, qualquer jogo complicado, ele achava o passe. Agora, para você ter esse entendimento, você tem que trabalhar com o atleta, né? Você tem que conhecer o atleta. Você vendo em jogos, muitos não. O Nestor é um jogador que hoje no São Paulo não é tão bem assim relacionado. Os caras gostam, mas pega qualquer treinador aí que não pôs o Nestor para jogar. Jogou com todo mundo. Com todo mundo. Diferenciado, corredor, batalhador, enfim. E tecnicamente bom jogador. A torcida do São Paulo fala louca, né? Que o Sérgio Mota nessa. Mas era fantástico. O Oscar era fantástico, enfim. Eu fico com o Sérgio Mota. Dá um chute de botão aqui pra gente encerrar. Vamos ver se. Sem goleiro. Do meio campo, aqui, o seu volante. Deixa eu treinar, né? Eita, não senti muita confiança. Vamos lá, vamos ver. Cortou pra essa câmera aqui, ó, pegando ali do alto, tá? Não tem voltinha? Não, eu quero. Voltinha? Não, tá sem goleiro aqui, meu. Eu quero ver como é que você. Pra gente. Você vai tirar, né? Não, faz isso, hein? Vai que o Toninho tá aí, ó. Que isso? Guardou! Que é isso? Mas, olha, muito obrigado, cara. Além da simpatia, todo o conhecimento, experiência, um papo legal. A gente podia continuar por várias, pra gente transitar por outros assuntos, né? Saber de outros jogadores, outros técnicos, como é que funciona a mentalidade hoje de uma comissão técnica, né? Que hoje tem muito mais gente, né? Você chegou a falar assim, eu gosto que todo mundo esteja na foto, porque futebol não é mais 11 contra 11, né? É muita gente envolvida. E você falou assim, eu tive a sorte, o privilégio. Nunca é sorte. 42 anos num São Paulo, nunca é sorte. Também tem muita competência dentro. Show? Eu agradeço, cara. Não tem muitas palavras para falar para você agora, mas eu agradeço. Obrigado e foi muito bom, muito bom. Na realidade, eu vou ser sincero com vocês, os caras vão saber que eu tô jogando flores, mas eu sempre fui seu fã. Pera, dá uma caneta. Eu falava pro Rodrigo, cara. Obrigado, irmão. Só que agora eu tenho medo de ficar aqui no estúdio, cara, porque eu não sei se realmente não tem ali, eu vi. Caraca, velho, caraca. Ele conversou ali com uma pessoa. Visoli, muito obrigado. Você que acompanhou, ficou até o final desse vídeo, comenta aqui, fala do Visoli, elogia o cara, é importante pra gente. Deixa seu like e vou convidar mais uma vez para você se inscrever no nosso canal aqui no Go a Go, né? Para você acompanhar, adicionar o sininho aí para receber notificações de novos vídeos. Mais uma vez agradecendo a Tizan Digital, que prepara tudo isso aqui, inclusive a mesa de botão, foi os caras que colocaram.
Até escalaram hoje aqui, botaram um Grêmio contra Atlético Paranaense aqui verdade, pra gente brincar. E se você quiser ser nosso parceiro, fique à vontade. A gente não tem restrição nenhuma. Tá vendo aqui, ó? Tem os contatos todos aqui pra você chegar e ser nosso parceiro. A gente vai te tratar tão bem que você nunca mais vai querer sair daqui, tá certo? Ace Negócios, também muito obrigado, nosso parceiro, pra gente fazer aqui o Go a Go. A gente se espera na próxima, tá? Tchau, beijão.